Você lê e é lido pelas pessoas a todo momento. Existe uma língua que todos nós falamos, todos nós conseguimos ler e entender ela. Que bem, a gente aprendeu ela muito antes de nascer. Não foram nossos pais que nos ensinaram, e muito menos os nossos avós. Aconteceu muito, mas muito antes de tudo isso. Estou falando da linguagem corporal. Não está familiarizado com esse assunto, linguagem corporal é a linguagem com a qual o nosso corpo se comunica, seja nossos gestos, seja nossas microexpressões faciais ou então o nosso corpo como um todo. Para quem já é familiarizado com a palavra ou assunto, deve estar pensando, o que esse moleque está falando? Eu não sou a porra do metaforando. E sim, de fato você não é, mas você é muito, mas muito mais familiarizado com esse tipo de língua do que você imagina. Beleza, agora deixa eu te dar um exemplo. Um exemplo para te provar de uma vez por todas que sim, você é fluente em linguagem corporal. Imagina a seguinte situação. Você está numa roda de amigos e um de seus amigos, ou melhor, um conhecido seu, ele começa a contar uma história. Começa a contar pra todo mundo, ele vai falando, dando uma embolada e tal, dá um monte de pausa durante as coisas que ele tá falando, sabe? E você sente algo. Você, por algum motivo que você não sabe dizer o porquê, não consegue tirar uma coisa da cabeça. Esse cara, ele tá mentindo. Essa história dele não é verdade. Você não sabe o porquê. Ele não falou nada de errado, sabe? Talvez a história até seja... como posso dizer? Seja engolível, sabe? Seja palpável. Mas por algum motivo algo te diz que ele tá mentindo. E olha, eu lamento te dizer, mas sim, você leu essa pessoa. Talvez não tenha sido alguma incongruência dentro da história dela. Talvez ela nem esteja falando algo errado, sabe? Nem esteja falando algo que não seja palpável. Mas o corpo dela contradizeu a história. Talvez ela tenha expressado medo ali enquanto falava, por medo de ser pego ou felicidade por estar enganando vocês. Mas você soube ler, mesmo inconscientemente, que sim, ela estava dissimulando, ela estava mentindo. Na maioria do tempo, a gente não seja consciente dessa habilidade, sim, a gente possui ela. E como eu disse antes, isso não é de hoje, não é da noite pro dia, a gente possui ela muito, mas muito tempo. Antes de existir qualquer tipo de língua, antes de existir a gramática, a escrita, o português, o inglês, ou seja lá o que for, como que a gente se comunicava? Na época que a gente era mais primitivo, lá os homens da caverna, como é que eles se comunicavam? Da mesma maneira que hoje os animais se comunicam. Comunicava por meio da linguagem corporal. E é por isso que isso é tão firme dentro de nós, por isso que é de uma forma inconsciente, tanto quanto, sei lá, o nosso respirar, ou então nossa digestão, tá ligado? Beleza. Você já entendeu o que é linguagem corporal e que sim, você sabe ler ela. Mas agora, por que eu nunca consegui ver isso de uma forma tão consciente, vamos dizer assim? E a resposta, ela é simples. Porque a gente não precisa. A gente encontrou uma forma melhor de se comunicar, seja, no caso, a gramática e a língua em si. Ela é mais eficiente. E é justamente por isso que a gente mudou o nosso foco. Portanto, hoje, quando alguém vem falar com você, o seu foco principal é o que aquela pessoa está verbalizando, o que ela está falando e qual língua ela está falando. Porque se tornou a forma mais prática de sobreviver, realmente transmitindo uma informação mais clara. Mas atenção, em momento nenhum, em momento algum, você desaprendeu a falar a língua do corpo. Você ainda consegue ler ela, mas só algumas coisinhas mais jogadas, mais na cara, como sei lá, uma pessoa chorando. Você sabe como uma pessoa chorando, ela tá triste. Ninguém precisa te dizer isso. Ela não precisa virar pra você e falar, eu estou triste. Você sabe, ela tá chorando, né, cara? Em outras palavras, a gramática, a escrita, a fala em si, ela substituiu o lugar da linguagem corporal, dos nossos gestos em si. Eles continuam existindo e tendo sua importância, só que não tanto mais quanto a fala em si. Vocês querem saber mesmo um bom professor, assim, alguém que pode realmente te ensinar como ler, tá ligado? A como falar a língua do corpo? Vai ser esse aí que eu já vou mostrar pra vocês, como é o bolinho só. Esse aqui, ó. Não é fufona? É tu mesmo? É tu. Beijão. Os animais, eles em momento algum deixaram de falar essa língua.
Porque, assim, se ninguém te avisou, cachorro ele não fala, né? Assim, isso aí pode ser uma novidade. Mas cachorro ele não fala inglês, português, espanhol, tá ligado? Então a linguagem que eles usam ainda até hoje é a linguagem corporal. Tanto que não é à toa que dentro de uma família, o que eles consideram ali o bando deles, né? Eles vão escolher alguém pra seguir. Eles sempre escolhem, tá ligado? É tipo aquela pessoa que é preferida pelo cachorro, que o cachorro mais obedece, etc. E essa pessoa vai ser que é melhor se comunicar. É a pessoa que, pra eles, tem a comunicação mais dominante, a comunicação mais confiante em si, para eles se sentirem seguros a ser liderados. Por isso que eu te falo que eles são os melhores professores. Eles nunca deixaram de falar essa língua. Então, você quer testar a sua comunicação? Você quer saber se tem uma comunicação forte? Tenta conversar com o teu cachorro. Não, peraí. Não é pra, tipo assim, tu começar a trocar ideia de como tá o dia. Mas vê se ele te obedece, tá entendendo? E dessa forma você vai conseguir perceber se você tem uma comunicação forte ou não, uma comunicação confiante em si. Sinceramente, eu acho interessante pra caralho como isso tudo tá meio que subentendido pra gente. A gente sempre viveu isso, sempre vivenciou isso. A gente só não percebia tão claramente antes. Cada gesto, cada movimento, cada encolher de ombros ou então estufamento de peito, tá ligado? Tudo isso tem algum motivo, tem um pensamento, tem uma razão por trás. Tem algo que está sendo comunicado, mesmo sem a gente perceber. Como se tivesse algum eu nosso interior querendo falar por nós. E ele fala. Normalmente ele é muito mais claro do que a gente, porque ele não tem um filtro social, saca? Ele não tem um sorriso amarelo pra fazer bom rosto pra alguém, sabe? Então, para ser um pouquinho mais dramático, uma língua perdida, mas que estava sempre perdida dentro de nós. Levando em conta que durante esse vídeo você aprendeu que você é fluente em linguagem corporal, que o seu melhor professor vai ser um cachorro e entre outras coisas que eu comentei aqui, eu acho que assim, no mínimo isso deve ter te agregado alguma coisa. Então é o seguinte, compartilha ele, dá like, comenta, se inscreve nessas fitas aí e vai lá ver nosso TikTok. Se tu tá no TikTok, vem pro YouTube.